porque assim, a gente sempre quando faz uma palestra, sempre explica quem a gente é. Então, em breve, rapidinho, meu nome é Eduardo, já falou, eu sou técnico em cultura formado pela UERJ em 1993, e um projeto especial criado pelo nosso saudoso Tarcísio Ribeiro para atuar nesse ético como animadores culturais. Poucos foram os animadores culturais que se dedicaram a essa faculdade, digamos assim, que foi um trabalho, um projeto especial criado por ele. E nós fomos um dos poucos que se dedicaram a isso. E depois segui toda a minha vida e minha carreira na área cultural. Atualmente sou assessor de projetos especiais na Subsecretaria de Cultura de Itaguaí e sou estudante de História. Terceiro período, indo para o quarto período, se Deus quiser, no mês que vem. Resolvi depois, aos meus 50 anos de idade, eu mudar radicalmente a minha vida e me dedicar exclusivamente à História. É um tema, uma disciplina que eu sou apaixonado, porque eu acredito que quando a gente conhece a nossa história, a gente consegue entender o passado, consegue visualizar o presente e busca um futuro melhor. E a história nos explica muito, principalmente sobre o Brasil, sobre Itaguaí, sobre a questão das africanidades, sobre a capoeira e sobre a história do negro e a história afro-brasileira, que é um assunto que é de fundamental importância e engloba tudo que está sendo feito nesses dias de eventos aqui lá na capoeira. Então eu vou falar de um modo bem rápido, para não cansar ninguém e para não ser uma coisa chata e para não dar sombra, tá certo? Obviamente eu coloquei e escrevi porque eu não tenho o hábito de ficar decorando as coisas, porque a história é uma questão de vivência, não é questão de decorar. Então eu separei alguns pontos que eu acho que são importantes e depois nós vamos conversando, tá bom? Vai ser breve. No Brasil, a escravidão teve início com a produção de açúcar na primeira metade do século XVI. Os comerciantes de escravos portugueses vendiam os negros africanos como se fossem mercadorias aqui no Brasil. Não existem registros precisos dos primeiros escravos negros que chegaram ao Brasil. A tese mais aceita é a de que em 1538, o Jorge Lopes Pixota, arrendatário de pau-brasil, teria traficado para a Bahia os primeiros escravos africanos. Eram proibidos de praticar sua religião de origem africana ou de realizar suas festas e rituais africanos. Mesmo com todas as imposições e restrições, não deixaram a cultura africana se apagar. Escondidos, realizavam seus rituais, praticavam suas festas, mantiveram suas representações artísticas e até desenvolveram uma forma de luta, a capoeira. A escravidão durou 3 séculos, de 1550 até 1888. Foram 300 anos de escravidão no Brasil. Bom, para a gente entender toda a capoeira, eu sempre digo para os meus amigos, quando eu vou dar uma palestra, conversas, eu sou também professor de teatro, e quando eu dava aula, eu sempre dizia para os meus alunos o seguinte: não nos basta sermos bons atores, não é inadmissível que a gente ache que apenas ser um bom ator é o que não basta. Não. Você precisa entender e ter propriedade daquilo que você faz. Do mesmo modo, eu digo para vocês que, por mais que todos vocês sejam excelentes capoeiristas, tenham suas cordas, sejam renomadas, é de fundamental importância que toda pessoa que faça capoeira compreenda a história de luta, não só a luta em si, mas a história do afro-brasileiro, a história do negro africano no Brasil, porque tudo surge disso. A partir do momento que a gente se empodera, para falar que muito moda hoje, do conhecimento, a gente adquire uma firmeza e uma certeza, não só daquilo que a gente está fazendo, porque a gente sabe que quer fazer primeiro, mas a gente adquire uma certeza para o outro, a gente adquire uma forma de mostrar ao outro que nós sabemos, não só o que fazemos, mas conhecemos a história disso. E isso é fundamental para que a gente fortaleça cada vez mais, não só a capoeira, mas todas as manifestações afro-brasileiras que acontecem no nosso país. A escravidão que está ali na região começa por volta de 1600. Por quê? Muito simples. Toda essa terra é dominada pelos índios tamoios e pinambás, que fazem parte da mesma família. Os índios tamoios e pinambás eram contra os portugueses, porque os portugueses vinham aqui por volta de 1500 a 1530 para capturar os índios e vender na Europa. Então, os tamoios e pinambás dominavam toda a costa do Rio de Janeiro até a
capitania de São Vicente, que hoje é São Paulo, se aliaram aos franceses, que ficaram aqui por muitos anos, invadiram o Rio de Janeiro, ficaram aqui, queriam fundar a França Fantástica. Quando Portugal percebe, opa, estão invadindo a nossa terra, lá tem pau-brasil, os caras vão pegar nosso pau-brasil e a gente daqui a pouco perde aquelas terras. Mandaram toda a frota com o Mendissá consegue expulsar os franceses e ele percebe que mesmo expulsando os franceses, ele vai ter que dar um jeito nos índios, porque os índios massacravam todos os portugueses, todo o exército português que vinha para cá. Então ele vem com uma frota gigantesca e simplesmente mata e extermina todos os índios da costa do Rio de Janeiro. E o que ele faz? Bom, eu preciso de mão de obra, porque eu preciso fazer aquilo produzido. Então ele traz índios do Espírito Santo e da Bahia, Carijós e Tupiniquins, que já eram índios catequizados pelos jesuítas e eram leais à coroa portuguesa. Então ele começa gradativamente a trazer esses índios para essa região. E os poucos índios tupinambás e tamoios que sobraram dessa guerra toda se esconderam na mata e foram mata dentro. Bom, os portugueses percebem de cara um grande problema em relação ao indígena. Primeiro, a terra dele. Ele vivia aqui em liberdade. E nesse ponto, o índio, por ele estar na terra dele e ser livre, ele não queria ser escravizado por ninguém, não era. O índio brasileiro era muito firme em suas opiniões. Então ele começa a perceber que não tem como usar o índio como escravo. Então, por volta de 1600 e pouco, ele decreta que o índio não pode ser escravo, não pode ser usado como escravo, e começam a trazer negros de Angola, que já era uma colônia portuguesa há muito tempo. Toda essa região, que vai mais ou menos do que hoje é Nova Iguaçu, batendo aqui para o Rio Claro, indo mata dentro, digamos assim, Vassouras, Valença, Piraí, Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa, toda essa região era a região responsável pela maior riqueza do Brasil de então, que era a cana-de-açúcar. O açúcar valia tanto quanto o sal, que valia quase igual ao ouro naquela época. Isso temos que pensar em 1600. Então o que acontece? Para você ter uma grande produção e fazer com que essa produção escoasse, você precisava de mão de obra. Vamos usar a mão de obra do negro, a mão de obra escrava. Existe um dado interessante para a gente entender por que a escravidão durou tanto tempo no Brasil e principalmente nessa região. Porque mesmo com a proibição do tráfico, Itaguaí era se não a maior, uma das maiores rotas do tráfico clandestino do Brasil. Onde nós estamos exatamente aqui, hoje, era um prédio, se chamava Porto Imperial de Itaguaí. Itaguaí, uma galinha no final. E esse porto trazia, às escondidas, os negros traficados, já ilegalmente, para todas as fazendas da região. E aí vocês entendam, a gente colocando nos dias de hoje, para que a gente entenda por que o nosso país foi o último país a abolir a escravidão. Um negro mediano, e aí entenda, estou falando como mercadoria, que eles pensavam o negro como mercadoria. Um negro mediano, não muito forte, nem muito alto, mas com saúde, valia o que vale hoje? 150 mil reais. Era o valor de um negro. Nossa, vocês imaginem uma fazenda com 200 escravos, 300, 500, que todas essas fazendas aqui faziam parte de senhores de engenho milionários. Você tinha, digamos, 200 Corollas, 0 km na tua porta. Se você analisar, é horrível falar desse jeito? Claro que é horrível, mas era a mentalidade deles. Eles não se importavam com a questão do ser humano, eles se importavam com a mercadoria. Você imagina você ter na sua garagem 200 Corollas, 0 km. O que você vai dizer? Caramba, estou rico. Aí chega alguém e diz para você, a partir de hoje você tem que pegar todos esses Corollas e botar na rua, que eles vão andar sozinhos na vida deles. Claro que você não vai querer. Os senhores de jeito também não queriam, porque eles iam perder toda a produção e o dinheiro. O Brasil teria traficado para a Bahia os primeiros escravos africanos. Eram proibidos de praticar sua religião de origem africana ou de realizar suas festas e rituais africanos. Mesmo com todas as imposições e restrições, não deixaram a cultura africana se apagar. Escondidos, realizavam seus rituais, praticavam suas festas, mantiveram suas representações artísticas e até desenvolveram uma forma de luta, a capoeira. A escravidão durou 3 séculos, de 1550 até 1888. Foram 300 anos de escravidão no Brasil. Bom, para a gente
entender, toda a capoeira, eu sempre digo para os meus amigos, quando eu vou dar uma palestra, conversas, eu sou também professor de teatro, e quando eu dou aula, eu sempre dizia para os meus alunos o seguinte: não nos basta sermos bons atores, não é inadmissível que a gente ache que apenas ser um bom ator é o que me basta. Não. Você precisa entender e ter propriedade daquilo que você faz. Do mesmo modo, eu digo para vocês que, por mais que todos vocês sejam excelentes capoeiristas, tenham suas cordas, sejam renomados, é de fundamental importância que toda pessoa que faça capoeira compreenda a história de luta, não só da luta em si, mas a história do afro-brasileiro, a história do negro africano no Brasil, porque tudo surge disso. A partir do momento que a gente se empodera, vamos falar muito moda hoje, do conhecimento, a gente adquire uma firmeza e uma certeza, não só daquilo que a gente está fazendo, porque a gente sabe que quer fazer primeiro, mas a gente adquire uma certeza para o outro, a gente adquire uma forma de mostrar ao outro que nós sabemos, não só o que fazemos, mas conhecemos a história disso. E isso é fundamental para que a gente fortaleça cada vez mais, não só a capoeira, mas todas as manifestações afro-brasileiras que acontecem no nosso país. A história da capital da minha região começa por volta de 1600. Por quê? Muito simples. Toda essa terra é dominada pelos índios tamoios e tupinambás, que fazem parte da mesma família. Os índios tamoios e tupinambás eram contra os portugueses, porque os portugueses vinham aqui por volta de 1500 a 1530 para capturar os índios e vender na Europa. Então, os tamoios e tupinambás que dominavam toda a costa do Rio de Janeiro até a capitania de São Vicente, que hoje é São Paulo, se aliaram aos franceses, que ficaram aqui por muitos anos, invadiram o Rio de Janeiro, ficaram aqui, queriam fundar a França Antártica. Quando Portugal percebe, opa, estão invadindo a nossa terra, lá tem pau-brasil, os caras vão pegar nosso pau-brasil, a gente mata e extermina todos os índios da costa do Rio de Janeiro. E o que ele faz? Bom, eu preciso de mão de obra, porque eu preciso fazer aquilo produzir. Então ele traz índios no Espírito Santo e na Bahia, Carijós e Tupiniquins, que já eram índios catequizados pelos jesuítas e eram leais à coroa portuguesa. Então ele começa gradativamente a trazer esses índios para essa região. E os poucos índios tupinambás e tamoios que sobraram dessa guerra toda se esconderam na mata e foram mata dentro. Bom, os portugueses percebem de cara um grande problema em relação ao indígena. Primeiro, a terra dele. Ele vivia aqui em liberdade. E nesse ponto, o índio, por ele estar na terra dele e ser livre, ele não queria ser escravizado por ninguém, não era. O índio brasileiro era muito firme nas suas opiniões. Então ele começa a perceber que não tem como usar o índio como escravo. Então, por volta de 1600 eles decretam que o índio não pode ser escravo, não pode ser usado como escravo, e começam a trazer negros de Angola, que já era uma colônia portuguesa há muito tempo. Toda essa região, que vai mais ou menos do que hoje é Nova Iguaçu, batendo aqui para o Rio Claro, indo mata dentro, digamos assim, Vassouras, Valença, Piraí, Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa, toda essa região era a região responsável pela maior riqueza do Brasil de então, que era a cana-de-açúcar. O açúcar valia tanto quanto o sal, que valia quase igual ao ouro naquela época. Isso temos que pensar em 1600. Então o que acontece? Para você ter uma grande produção e fazer com que essa produção espasse, você precisava de mão de obra. Vamos usar a mão de obra do negro, a mão de obra escrava. Existe um dado interessante para a gente entender por que a escravidão durou tanto tempo no Brasil e principalmente nessa região. Porque mesmo com a proibição do tráfico, Itaguaí era se não a maior, uma das maiores rotas do tráfico clandestino do Brasil. Onde nós estamos exatamente aqui, hoje, era um prédio, se chamava Porto Imperial de Itaguaí. Itaguaí, uma galinha no final. E esse porto trazia, às escondidas, os negros traficados, já ilegalmente, para todas as fazendas da região. E aí vocês entendam, a gente colocando nos dias de hoje, para que a gente entenda por que o nosso país foi o último país a abolir a escravidão. Um negro mediano, e aí entenda, estou falando como mercadoria, que a gente pensava o negro como mercadoria. Um negro
200 escravos, 300, 500, que todas essas fazendas aqui faziam parte de senhores de engenho milionários. Você tinha, digamos, 200 Corollas, 0 km na tua porta. Se você analisar, é horrível falar desse jeito? Claro que é horrível, mas era a mentalidade deles. Eles não se importavam com a questão do ser humano, eles se importavam com a mercadoria. Você imagina você ter na sua garagem 200 Corollas, 0 km. O que você vai dizer? Caramba, estou rico. Aí chega alguém e diz para você, a partir de hoje você tem que pegar todos esses Corollas e botar na rua, que eles vão andar sozinhos na vida deles. Claro que você não vai querer. Os senhores de jeito também não queriam, porque eles iam perder toda a produção e o dinheiro.